Você sabia que cerca de 60% das empresas no Brasil fecham as portas antes de completar 5 anos? Mas isso não precisa ser o destino do seu negócio. Clique no link abaixo e saiba como o nosso curso pode ajudar a transformar o seu negócio em um sucesso. Aproveite agora mesmo essa oportunidade. Então, o AlphaZero tem uma questão interessante, que ele foi o precursor do AlphaGo, né? E é legal você trazer esse case, porque é uma comparação importante para o ambiente de inteligência artificial. Quando você fala num... Ficou melhor o som? Ficou. Vamos lá. Quando você fala num jogo de xadrez, Obrigada. e você falou super bem em relação a isso, tem um número limitado de jogadas ali. Então, é como se você aprendesse com os dados do passado, né? Porque você já sabe quais são as estratégias de mover cada peça, e por isso que eles aprenderam com jogadas, né, de Grandmasters aí do xadrez. E aí você tem que aprender num volume de dados muito grande. Aí você falou, sei lá, 300 milhões, né, de jogadas contra 30 mil do AlphaZero. E qual que é a diferença? Qual que é o pulo do gato do AlphaZero, que depois virou AlphaGo, que tem tem um documentário no Netflix falando sobre isso. Eu recomendo aí para quem ainda não viu. Porque... Fala de xadrez? Não, ele fala Que pena, senão desse eu ia algoritmo. Fala desse algoritmo. Ele até fala um pouquinho de xadrez, mas mais para fazer essa comparação. Que o jogo Go, que é um jogo asiático, né? Ele é um jogo que você não consegue limitar o número de estratégias. E por isso ele era o grande problema para a inteligência artificial. As soluções que a gente vinha criando até aquele momento de aprender só com os dados não seriam suficientes, porque é uma infinidade de possibilidades no Go, diferente do xadrez, que é finito. E aí, o pulo do gato do AlphaZero foi, na verdade, provar o algoritmo que a gente chama de aprendizado reforçado, ou em inglês Reinforcement Learning, que esse aprendizado ele é um aprendizado que não precisa do embasamento estatístico e nem de muitos dados para você, por isso os movimentos eram menores, de muitos dados para você treinar. Ele faz uma coisa que a gente chama de política de incentivos, que é baseado em recompensa para o algoritmo. Aí que o negócio começa a ficar meio preocupante, Bruno, porque você tem que dar recompensa para o algoritmo e tem muito a ver com incentivos econômicos, isso aí também. Então, imagina que o algoritmo ele começa a testar todas as possibilidades ali, e aí ele para naquele número finito de 3, finito para aquela análise, e diz o seguinte, ó, agora que eu sei esses 30 mil movimentos, ninguém me ganha. Entendeu? É diferente, são estratégias completamente diferentes. Em vez de você fazer um aprendizado supervisionado ou não supervisionado, que é esse que precisa de dados, você faz o aprendizado reforçado, que é um baseado em tentativa e erro e que cria essa política de incentivos para o algoritmo. Ele sabe quais os caminhos ir para chegar no objetivo final. E essa que é a preocupação maior do Elon Musk. Porque você dá um norte. No caso do AlphaGo, que está lá no documentário do Netflix, qual o objetivo do jogo? É limpar as peças do adversário. Tem peças brancas, pretas. Se você é branca, você tem que tirar todas as pretas do tabuleiro. Você não ensina nada além disso para o algoritmo. Você simplesmente diz para ele quais são as posições das peças e fala para ele assim, ó, se vira para limpar as pretas. E óbvio que Você tem um não limite. joga xadrez, né? Eu não jogo. Tá, porque não é esse o objetivo do jogo. É que AlphaGo é outro jogo. Não, esse é o AlphaGo. Esse é o AlphaGo. Eu tô te zoando. Não, eu tenho amigos... Eu brinco de xadrez com meus amigos, né? Tenho amigos que são super avançados aí no xadrez. Então, por isso que eu digo que eu não jogo. Mas o ponto é, o medo do Elon Musk é esse, porque que tipo de objetivos que você vai dar para a máquina e que grau de liberdade você vai dar para ela chegar nesse objetivo? Porque aí ela vai fazer coisas que não são legais para o ser humano, então, digamos assim. Tem como limitar isso. Existe essa história dos graus de liberdade. Então, assim, tem muita coisa que é ficção científica. Enquanto existir uma tomada, você desliga a tomada. Sem contar os controles físicos, né? Mas eu acho, respondendo a sua pergunta, que é assim, será que em breve nós não teremos ultrapassado o Tom Jobim? Eu diria para você que uma das coisas que ainda não foram respondidas pela ciência, porque ela se separou da religião
durante os últimos séculos e agora está retornando, não é? É que para criar você precisa de alma e não apenas de inteligência, não é? E, portanto, eu acredito, sinceramente, que quando alguém usa a alma para criar, não tem inteligência artificial ainda capaz de fazer isso. O problema é que 99% do que se faz hoje é sem o uso da alma. Verdade. E aí a inteligência artificial vai varrer. É piloto automático. É piloto automático. E nós mesmos sabemos que às vezes eu venho de casa até aqui nem lembro por onde eu vim, Verdade. porque eu estou no automático do meu cérebro, tá certo? Isto vai ser substituído integralmente pela inteligência artificial, com muito mais capacidade, menos custo. Então, se o homem, em 1969, quando foi à Lua, já existisse inteligência artificial com este grau de hoje, nós teríamos chegado à Lua muito mais rápido, muito mais barato, com muito mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua. Isto é humano. E eu acho que é isso que a gente tem como vantagem sobre a inteligência artificial. No entanto, devemos nos aliar a ela para sonhar e realizar com menos custo, com mais segurança e com mais competência.